Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo desse maravilhoso comentário, novo comentário bíblico da carta aos Hebreus de Kevin Anderson. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, aonde eu dou uma introdução detalhada nessa obra. E essa obra é lançamento, né? Quem conhece esses comentários sabe que a editora Central Gospel, que o dono dela é o Silas Malafaia, traz esses comentários em box. Tem box que vem com 4 livros, 3 livros. E esse lançamento, que foi o último lançamento agora, veio só 2. A carta aos Hebreus e o volume 1 do Evangelho de João. O volume 1 do Evangelho de João, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Então veio o capítulo 1, do capítulo 1 ao versículo 12 do Evangelho de João, volume 1, e a carta aos Hebreus, do Kevin Anderson. E eu comprei aqui a carta aos Hebreus porque eu tenho vários comentários de Hebreus e essa obra veio só complementar os meus estudos da carta aos Hebreus. Eu também estou fazendo uma série de exposições da carta aos Hebreus aqui no canal. E se você não assistiu, mais uma vez eu falando aqui para vocês, assista o primeiro vídeo, tá? Onde eu mostro lá em detalhes a introdução, e nesse segundo vídeo aqui eu estarei mostrando os comentários, como ele trabalha os comentários, tá? Como ele analisa o texto e outros sim. Essa série de comentários são todos arminianos, tá? Os estudiosos, os escritores os comentaristas dessa série são todos arminianos. Então, para você que é arminiano aí, essa obra, ou esses comentários, você vai gostar. Antes de nós trabalharmos aqui, queridos, a questão dos comentários, como ele trabalha, olha, sobre toda a parte introdutória é maravilhosa, né? Eu peguei aqui uma parte, que eu até citei lá no primeiro vídeo, mas devido ao tempo eu tive que correr e não mostrei muita coisa, sobre a autoria. Você sabe, ou vocês sabem muito bem, que ninguém sabe quem foi o escritor da carta aos Hebreus, né? Há um debate infindável para saber quem foi. Paulo já foi descartado, então ele traz aqui, ó, sobre a autoria. Paulo, ele faz uma exposição fantástica daqueles que defendem ou defenderam na história da igreja, que foi Paulo, como muitos pais da igreja defenderam esse ponto. Mas sabemos que não foi Paulo, porque o estilo é diferente, a teologia é diferente. O grego da carta aos Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento, é o melhor, muito melhor e superior do que as cartas de Paulo. Isso já é ponto pacífico. E a forma de citar as escrituras é diferente, a teologia é diferente, enfim. Então Paulo está descartado. Mas aí hoje, na academia, você tem 3 principais candidatos à autoria: Apolo, Lucas e Barnabé. Apolo, Lucas e Barnabé. E interessante que ele pega aqui sobre Barnabé, tá? E ele vai fazer uma exposição fantástica, né? Trazendo aqui, ó, 3 evidências que apoiam, que faz jus ou colocam Barnabé como o escritor dessa carta. A primeira, essa aqui, ó. Inclusive Tertuliano defendeu isso, né? Que foi Barnabé. Jerônimo, os pais da igreja, né? Ele também defendia que foi Barnabé e outros. Então, por quê? Quais são essas 3 evidências, né, principais que apoiam que foi Barnabé? Olha que interessante. Isso aqui para um estudo bíblico, para um debate, para um comentário, é muito bom. Primeiro, Barnabé era um levita e natural de Chipre. Opa! O escritor da carta aos Hebreus cita muito o Antigo Testamento e o sacerdócio levítico. E como Barnabé era um levita, ele conhecia muito bem os rituais ali do tabernáculo, tá? Conhecia muito bem a sua tribo, conhecia muito bem o sacerdócio araônico levítico. Isso é um ponto positivo, né, para a autoria de Barnabé. Barnabé era um levita natural de Chipre. Sua ascendência levítica explicaria seus interesses ou seu interesse pelo sacerdócio e culto sacrificial,
como encontramos em Hebreus, e como judeu da diáspora, ele estaria mais familiarizado com a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega, é a tradução grega, ou melhor, a tradução do Antigo Testamento para o grego. É a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, chamado de LXX, ou a Septuaginta. Segundo ponto. O nome Barnabé era um apelido para José, que em Atos 4:36 interpreta como filho do encorajamento, ou filho da consolação. Isso se originou com o seu dom de solucionar problemas e mediador na igreja primitiva. Ele tinha esse dom, né? Ele tinha um espírito pacificador, Barnabé. Eu não sei como Paulo brigou com ele, né? Por causa de João Marcos, que ele queria levar na segunda viagem missionária. O Barnabé era tio de João Marcos, né? E Paulo brigou lá, não vai comigo, e por causa dessa briga os dois se separaram, né? Aí Barnabé tinha o dom de pacificar conflitos. Era um homem extraordinário. E você percebe isso na carta aos Hebreus. O dom que o escritor tinha de conciliar. Ele batia, ele mordia e assoprava, né? Ele chamava atenção, mas ao mesmo tempo chamava os irmãos de queridos, de irmãos. Um carinho, você vê o tom pastoral da carta. Então isso se assemelha com o caráter de Barnabé, o caráter conciliador, pacificador. Cadê? Outro grande erudito, Robson, defende isso, né? No seu comentário. Aí que ele coloca aqui, ó. Talvez Barnabé tenha cumprido esse papel ao enviar Hebreus como uma palavra de exortação. Está lá no capítulo 13, versículo 22, né? Que Hebreus não é nenhuma carta, é um sermão, dividido em 8 pontos. É para uma igreja problemática em Roma, caso o destino seja Roma, né? Não sabemos se foi Roma, se foi Jerusalém, se foi Alexandria, mas caso fosse Roma, você iria entender essa palavra que o escritor falou sobre a sua breve palavra de exortação no capítulo 13, versículo 22. Terceiro ponto. Barnabé era conhecido por sua abnegação e generosidade exemplares. Ele patrocinou com Paulo a missão de alívio da fome para as igrejas da Judéia. Uma preocupação importante em Hebreus é a liberdade da ganância. Ele elogia a alegre perda de posses e a demonstração de amor verdadeiro e verdadeiro sacrifício por meio da partilha com os outros. As impressionantes correlações entre Barnabé e Hebreus podem não passar de coincidências. Elas não podem provar nem refutar sua autoria. Tá? Outros motivos argumentam contra Barnabé como autor. Então, o que ele vai dar? Primeiro, quer Roma seja a origem, quer seja o destino da obra, é notável que a identidade de Barnabé como seu autor era desconhecida ali. Não há evidências de que Barnabé tenha feito quaisquer negócios em Roma, exceto de acordo com os historicamente pouco confiáveis. Tá? Segundo, pode ter existido alguma confusão entre Hebreus e a espúria epístola de Barnabé, que é uma obra apócrifa, né? Que não foi ele que escreveu, mas alguém colocou o nome dele. Tertuliano cita claramente Hebreus 6, de 4 a 8, mas chama a obra que está citando de uma epístola aos Hebreus, como a epístola de Barnabé. Ele faz uma confusão. Terceiro, a qualidade do estilo de Hebreus supera a de Paulo. Entretanto, foi Paulo, não Barnabé, que agiu como principal portador da palavra durante a primeira viagem missionária. Isso não prova que Barnabé não pudesse ter habilidade oratória para igualar a exibição retórica em Hebreus. Contudo, Atos toma nota da proeza retórica quando está presente. Então, você tem aí os argumentos contra e a favor, né? Apolo, rapidamente aqui, queridos. Aí me parece que o escritor dessa carta, ele deixa a entender que ele defende que para ele foi Apolo. Ele não fala isso, tá? Mas lendo a descrição dele sobre Apolo, como autor,
fica ali subentendido nas entrelinhas que o autor, o Kevin Anderson, o escritor desse comentário, o comentarista, ele defenda que seja Apolo. Ele não fala, mas deixa entender. Essa é a brilhante sugestão feita por Martinho Lutero. Desde o século XIX, muitos estudiosos têm defendido Apolo como autor, incluindo Slick, Farrar, Zahn, Manson, Montefiore, Lenski e Speke. Muitos estudiosos recentes tiram seu chapéu para essa visão como a mais viável. Apolo, de acordo com a descrição em Atos dos Apóstolos e detalhes adicionais das cartas de Paulo, corresponde ao nosso perfil do autor aos Hebreus. Ele não era um apóstolo, Apolo não era apóstolo, mas podia afirmar que a mensagem que pregava era confirmada pelos apóstolos. Opa, interessante isso, né? Ele estava em contato com o círculo paulino, tinha relações com Priscila e Áquila e com o próprio Paulo em Éfeso, além de Timóteo também, né? Ele conhecia Timóteo, escritor da carta aos Hebreus. Alguns estudiosos especulam que os da Itália, Hebreus 13, 24, é uma referência oblíqua a Priscila e Áquila. Atos chama Apolo de homem culto, uma expressão empregada por Filon e outros para significar grandeza, grande aprendizado e eloquência. Sua cidade natal também evidencia seu alto nível de educação, já que Alexandria era o principal centro de cultura helenística e ensino superior no mundo romano do primeiro século. Apolo era poderoso, a palavra grega dinatos, isto é, uma autoridade nas escrituras. Era capaz de fazer um discurso ousado e uma argumentação vigorosa com os judeus na sinagoga. Ele ensinou com precisão a respeito de Jesus e provou pelas escrituras que Jesus é o Messias. Assim como as exposições bíblicas em Hebreus, sua adesão passada ao ensino de João Batista fornece o pano de fundo plausível para as referências de Hebreus aos batismos, bem como sua doutrina não desenvolvida do Espírito Santo. Apolo também é descrito como nutrindo a fé dos novos convertidos na Caia, lá em Corinto, né? Ele aparece como líder da igreja, trabalhando em cooperação com o apóstolo Paulo. Na última vez que ouvimos, ele viajou para Creta, a caminho de outra missão, está em Tito 3,13. Assim, Apolo parece ter sido procurado como um pregador talentoso e apaixonado que foi eficaz em confirmar a fé dos crentes. A força da autoria apolínea é que não há fatos concretos contra ela. No entanto, existem 3 impedimentos a considerar. Primeiro, Apolo não foi nomeado como autor até a época de Lutero. Se Apolo escreveu Hebreus, é notável que ninguém na igreja primitiva se lembrasse disso. Tampouco temos conhecimento de que ele tenha se engajado em qualquer atividade literária. Embora a falta de testemunhos positivos iniciais ou vestígios literários fique aquém de provar que Apolo foi o autor. Isso não o refuta. Segundo, alguns estudiosos admitem que Apolo se encaixa no perfil geral de autoria, mas insistem que deve ter havido outros na igreja primitiva que eram iguais a ele em habilidade exegética e retórica. Ele vai falando aqui. Terceiro, se Apolo fosse o autor, poderia enfraquecer o argumento para um destino romano de Hebreus. Mas esse é um argumento do silêncio. Não sabemos para onde Apolo viajou ou residiu antes de sua chegada a Éfeso. Além de seu trabalho em Corinto, Éfeso e depois em Creta, não sabemos nada sobre os seus movimentos. Isso aqui é interessante, né? Então, só citei aqui para vocês verem que maravilha, né? Vamos trabalhar aqui o comentário rapidamente. Ouviu o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que ele vai fazer aqui primeiro uma síntese maravilhosa de Hebreus capítulo 1, primeira parte, né? Capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 4, do versículo 13. Ele faz uma síntese aqui, ó, maravilhosa, desses capítulos, dos 4 primeiros capítulos. Depois ele introduz o assunto que ele vai comentar, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 18, tá?
E aqui ele começa a trabalhar o contexto histórico. Ó. Devemos prestar atenção à revelação definitiva de Deus no Filho, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Tá? Aí ele vai trabalhar por trás do texto. Por que Hebreus não é uma carta, como nós conhecemos? Aí ele vai trabalhar um exórdio. O que é um exórdio? Era um discurso inicial. Quando os oradores, tanto romanos como gregos, eles iam fazer um discurso, primeiro ele preparava a audiência, preparava o público, né, trazendo os pontos e os assuntos que eles iriam argumentar, que eles iriam falar. É justamente isso que o escritor da carta aos Hebreus começa. Tá? Ele faz uma apresentação do assunto que ele irá abordar e depois ele vai desenvolver nos capítulos seguintes. Então essa questão aqui, por trás do texto, que é o contexto histórico, é maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Os discursos daquela época, né? Muito bom, muito bom. Aqui, ó, por trás do texto. Ele traz essa questão bem detalhada. Como que era a introdução de um assunto, né? De um discurso, uma estrutura e movimento. Ele vai explicar aqui. Depois o propósito, ou os propósitos de um exórdio. O exórdio, em discursos antigos, serviu pelo menos de duas funções. Primeira, introduzia as ideias principais desenvolvidas no discurso, como eu falei, né? Aristóteles aconselhou que o exórdio forneça uma amostra do assunto para que os ouvintes possam saber de antemão do que se trata e para que a mente não seja mantida em suspense, pois o que é indefinido leva ao erro. Então aquele que põe o começo, por assim dizer, na mão do ouvinte, permitir-lhe, se ele se apegar a ele, a seguir a história. O exórdio a Hebreus antecipa com maestria o tema que será ampliado ao longo do sermão, a saber, Jesus como filho e grande sumo sacerdote. Ele vai explicando, né? O exórdio. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele era um judeu helenista, quer dizer, um judeu de cultura grega. Ele sabia muito bem elaborar um discurso e iniciar um discurso, né? Depois daqui, ó, essa parte por trás do texto, contexto histórico, você tem aqui, ó, no texto, que ele começa os comentários, né? Ou ele vai preparar para o comentário. A ação definitiva de Deus no Filho. Aqui você tem a palavra grega, ou a tradução grega, do primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. Polímeros kai polítropos, palai, roteos, lalessas, tois, patracim, entois, propetais. Maravilhoso, né? Aí ele vai explicar aqui. Aqui você, ó, revelação de Deus passado e presente. Tá? No passado ele falou, mas de maneira progressiva, não completa. E agora ele nos fala através do Filho. O Filho é o clímax da revelação de Deus. A revelação chega ao seu ápice, ao seu auge em Cristo Jesus. Aqui você tem um quadro maravilhoso. Ó. Deus falou, tempo. Primeiro, no passado. No passado. A quem ele falou? Aos nossos antepassados. Qual foi o agente? Por meio dos profetas. Maneira. Muitas vezes de várias maneiras. Depois, ó, Deus falou nos últimos dias, que é o versículo 2, parte A, né? Destinatários, a nós. Qual agente? Por meio do Filho. Tá? E agora ele só fala por meio do Filho. Cristo Jesus é o clímax da revelação de Deus. Aí ele começa agora a comentar, ó, a palavra de Deus nos dias passados, aos últimos dias. Ele vai comentar os versículos 1 e 2. E ele comenta parte por parte dos versículos. Tá? Como aqui o versículo 1, ó. Vai falando aqui, ó, vai comentando, ó, muitas vezes, de várias maneiras. Tá? E vai usando, né? Ele faz exegese também. Então, um comentário também que trabalha a exegese do texto grego, os significados, ó.
Maravilhoso. Estão vendo aí? Ele vai comentando, ó. 400 anos de silêncio, né? Silêncio profético que vai de Malaquias a Cristo, onde Deus não falava mais, Deus não se revelava nada, não, Deus não mais se revelava. Por isso que quando Cristo veio, né, o povo começou a clamar. Um grande profeta se levantou dentre nós, ou entre nós, porque o povo não conhecia, não ouvia mais a voz de Deus por meio dos profetas. Mas Jesus é muito mais do que um profeta, tá? Ele é Deus, ele é Senhor, segundo o escritor da carta aos Hebreus. Então ele vai comentando aqui, ó, e as partes estão em negrito, né? Do texto, dos versículos que ele vai comentando. Ó. Depois ele pega aqui, ó, o versículo 2, parte A. Nesses últimos dias, ele vai comentando, ó, parte por parte do versículo 2, parte A. Aqui, ó. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Ele vai comentando. Ó, o versículo 2, parte B e parte C. Tá? Ele vai destrinchando o texto de maneira fantástica, trazendo as palavras gregas, tá? E aplicando a hermenêutica responsável. Muito bom mesmo. Show de bola. Show de bola. Ó. Ele vai explicando aqui, ó, parte por parte do texto. O tempo todo. Ó, aqui você tem sabedoria cristã e inódia, no capítulo 1, versículo 2, parte B, versículo 3. Ele conhecia muito bem a literatura poética, né, de sabedoria do Antigo Testamento, tanto dos livros canônicos como Salmos, Provérbios, como também os livros apócrifos, né, ou pseudepígrafos. Muito bom. Ele vai comentando aqui, ó. Depois aqui ele vai comentar o versículo 3, a majestade do Filho acima dos anjos, versículos 3 e 4. E assim ele vai trabalhando toda a carta, né? Que você tem, ó, Cristologia em rima. Maravilhoso aqui, ó. Se você quiser pausar para ler aí, ó. Pausa aí para você ler. Ó, coisas superiores em Hebreus. A palavra superior aparece mais de 13 vezes na carta. A aliança superior, superior aos anjos, o sacrifício superior, um tabernáculo superior. E aqui você tem um quadro, né? Você tem um quadro, ó. Olha que maravilha. Você tem a referência, né, a expressão superior e o versículo, onde aparecem essas expressões. Maravilhoso. Depois ele vai para a segunda parte, ó, argumentos bíblicos para a majestade do Filho sobre os anjos. Ele vai citar 7 textos bíblicos, né? 5 são do livro dos Salmos. Muito bom. Aqui você tem uma parte, né? Citando as escrituras em Hebreus. Maravilhoso também essa parte. E assim ele vai trabalhando, gente. Tá? Todos os capítulos e todos os versículos, dividindo a perícope, parte por parte, comentando de maneira exaustiva, tá? Salmo 110 e Hebreus, que ele vai citar, né? De versículo 4, que Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? Que ele já começa a comentar o capítulo 2, ó. É show de bola esse comentário. Gostei muito, tá? Ó, por que a comparação de Jesus com anjos em Hebreus? Por que ele compara? Tá? Essa parte aqui é interessante. Que os anjos, no judaísmo, eram ligados à ideia de revelação. E como Jesus é a suprema revelação de Deus, automaticamente ele é maior que os anjos. Ele vai explicar aqui. Olha só, a partir do texto, ele vai dar uma ênfase geral naquilo que ele trabalhou, nessa primeira parte, tá? Do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4.
Vai te dar todos os pontos aqui, ó. Deixa eu pegar o capítulo 6 aqui, gente. Como é um comentário que o escritor ele é arminiano, mas tem escritor, o autor que não é arminiano, que tem a mesma posição, porque Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, é um texto difícil para o calvinismo, né? Difícil. Porque o texto fala de apostasia, clara. Clara. Então, aí surge aquela pergunta, né? É possível perder a salvação? E Hebreus, existe as principais passagens de advertências, que são 5, mas o tempo todo o escritor está chamando a atenção. Armínio tem uma frase que é maravilhosa. Armínio fala assim: se a possibilidade de queda, de cair da graça, não é real, então por que tantas advertências? Deus vai advertir para quê? Nós, a sua igreja, se você nunca vai cair da graça, se você nunca vai desertar, não tem sentido, gente. Não tem sentido. Eu adverti sabendo que a pessoa nunca vai se desviar. Não tem sentido. Aqui, ó, advertência sobre apostasia. Apostasia irreversível, né? O abandono deliberado e definitivo da fé. Aí ele vai falar que muitos expositores, né, calvinistas, comentaristas fantásticos, né, eles falam que, ó, muitos expositores tentam aliviar a severidade dessa advertência. Veja Hughes, Etrudis, Coster. Alguns oferecem a tradução inadmissível, difícil. Outros postulam uma impossibilidade para os humanos, mas não para Deus. Como exemplo aqui, ó, Ambrósio, Aquino. Traçam uma distinção entre possibilidade absoluta, exemplo matemática, e relativa, ou moral. Ou aplicam a impossibilidade do segundo batismo. Não tem nada a ver aqui. Como Ambrósio e João Crisóstomo. Contudo, esse impossível é enfático e inequívoco. Não pode ser qualificado assim como outros exemplos do impossível em Hebreus, como a impossibilidade de Deus mentir. Não há como escapar da terrível conclusão de que, para os hebreus, a apostasia final é irreversível. E eu vou chocar vocês aqui, gente. Para mim, esse texto não fala de perca de salvação. E eu não sou nem arminiano nem calvinista. Tá? Estou longe disso aí. Essas brigas aí que não levam a lugar nenhum. Por quê? É uma advertência, gente. É uma advertência. Porque no versículo 9, lê o versículo 9, ele fala assim, ó, quanto a vós outros, ó amados, quanto a mim, quanto a você, quanto a nós, eu estou persuadido de coisas melhores, coisas que falam da salvação. Em outras palavras, mesmo eu sendo duro com vocês, mesmo eu pegando pesado com vocês, a minha certeza é da imutabilidade da salvação de vocês, é que vocês não perdem nada, é que vocês estão garantidos, é que vocês não vão voltar atrás, vocês não vão voltar ao judaísmo. Mesmo eu sendo duro com vocês, para que vocês parem de brincar com a graça, para que vocês parem de ultrajar o sangue da aliança, mesmo eu sendo duro com vocês, a minha certeza é de que coisas melhores aguardam vocês, coisas pertencentes à salvação. Que você tem que ler todo o contexto, você não pode isolar o texto, só nos versículos 4 a 6, e esquecer o resto. Tá? Ele está advertindo, é uma advertência dura contra voltar atrás. Voltar atrás. Mas o escritor aqui, o comentarista defende, né? Não só ele, como milhares defende, que o Hebreus 6 defende a perca de salvação. Tá? Aqui ele vai explicar as expressões foram iluminados, provaram o dom celestial, participando do Espírito Santo. Expressões fortes, né? Olha só. Aqui tem um ponto muito bom, iluminação e batismo. Que ele vai citar aqui, vai citar Justino Marte, né? Que iluminar significa batizar. Tem nada a ver. Nada a ver. Ó, versos 4, parte B, verso 5. Provar o dom celestial, participar do Espírito Santo. Que dom celestial é esse? É a salvação, né? Olha, versículo 6, ele comenta aqui quando ele fala, e caíram,
Esse cair é o quê? É apostasia. Então, ó, sem segundo arrependimento ou sem segundo batismo? Qual é o real significado do capítulo 6, versos 4 a 6 da carta aos Hebreus? E aqui eu vou parar por causa do tempo, mas é um comentário maravilhoso, suntuoso. E se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.